Bom, só quanto à concessão de serviço público, concessão de uso de bem público, a gente vai ver mais à frente, mas tirando aqui uma dúvida que surgiu quanto à diferença de permissão de uso de bem público e permissão de serviço público. A pergunta foi: permissão de serviço público teria natureza de contrato e a permissão de uso teria natureza de ato? Teria uma diferença? E a minha resposta foi que não, que atualmente tanto um quanto o outro, tanto permissão de uso quanto permissão de serviço público, eles têm natureza de contrato, porque para ambos a necessidade de licitação, a necessidade de licitação prévia. Então, eles acabam tendo natureza de contrato diante desses direitos que são conferidos ao permissionário. Diferente da autorização, por exemplo. Tanto a autorização de serviço público, como a gente vai ver mais à frente, quanto a autorização de uso de bem público, são atos discricionários, atos precários, que podem ser, inclusive, revogados a qualquer tempo. A permissão de uso, por mais que ela possa ser rescindida até, mas ela vai ser precedida de licitação e ela confere alguns direitos ao permissionário. Então, tanto um quanto o outro passam a ter natureza de contrato também, assim como as concessões de serviço público e a concessão de uso de bem público, certo? Só esclarecendo, algumas concessões de uso de bem público, elas estão diretamente atreladas ao contrato de concessão de serviço público. E é feita uma licitação única para os dois contratos. Como assim? Eu coloquei aqui o exemplo de uma hidrelétrica. Esse bem, ele é do Estado, certo? E para que o concessionário que vence a licitação para prestar esse serviço público possa se utilizar do bem, ele precisaria de uma concessão de uso do bem público também. Então, não teria lógica ele ter que participar de uma outra licitação para conseguir a concessão de uso de bem público. Então, é uma licitação que já envolve as duas concessões: a concessão de uso de bem público e a concessão de serviço público, certo? Coloquei também a diferença entre concessão de serviço público, será que dá para ver? Concessão de serviço público e a concessão e a terceirização. Talvez não esteja dando. Agora sim. Vejam que a concessão de serviço público, ela envolve uma relação triangular. A concessionária, ela se relaciona tanto com o Estado como com os consumidores. Ela vai ser remunerada pelos consumidores e vai ter uma relação com o Estado, né? Tem um contrato com o Estado. Cabe ao Estado ir em busca da tarifa módica e o Estado também responde subsidiariamente, caso haja insolvência da concessionária, perante o consumidor, certo? Na terceirização, vejam que a relação é exclusiva entre Estado e empresa, porque a prestação de serviço é entre a pessoa jurídica contratada e o Estado. A pessoa jurídica contratada, ela presta um serviço diretamente ao Estado. Então, por mais que pareça, né, que nos pareça que há uma relação com o administrado ou aquele destinatário do serviço, mas elas não prestam o serviço público em si. Agora, com a lei da terceirização, há algumas modificações, né, que envolveriam a possibilidade, inclusive, de na terceirização, a terceirização envolver atividade fim, o que, para mim, até desnatura o contrato de terceirização. Mas é importante frisar que na concessão de serviço público, o objeto desse contrato é efetivamente a atividade fim. E na terceirização, em regra, o seu objeto é a atividade meio. Tanto é que, quando a gente estuda terceirização, está, né, mais envolvido, né, o contrato que envolve atividades auxiliares da administração, como atividade de limpeza, de manutenção de computadores, guarda patrimonial, por exemplo.
de suporte, né, de informática. Então, seria essa a natureza principal da terceirização, que se diferencia do contrato de concessão. Aqui foi onde a gente parou na aula passada, a parte de concessão, em que nós temos como característica desse contrato de concessão a exploração do serviço como remuneração. Então, vejam só, o concessionário, ele tem direito à tarifa, né, que é a tarifa que ele vai cobrar do usuário. No caso das concessões de TV e rádio, a remuneração é feita indiretamente. Como assim? Quando a gente liga a TV numa TV aberta, nós, usuários, não temos que pagar efetivamente pela utilização. Como é que a gente paga isso? A gente diretamente não paga, mas eles obtêm a sua remuneração através de publicidade. Então, é uma remuneração indireta. A luta na TV aberta é para conseguir audiência para que eles possam se autofinanciar, né? Então, eles têm a possibilidade de terem essa remuneração indireta dessa forma. Além disso, há a possibilidade de uma contrapartida do Estado. A contrapartida do Estado é ela que representa, muitas vezes, o não aumento de algumas tarifas. Agora nós estamos discutindo o aumento da tarifa do transporte público interurbano, né? Interurbano, intermunicipal, enfim, o transporte público, o aumento para R$ 3,35. E é importante que se diga que quem busca a tarifa módica é o Estado. E quem define o valor da tarifa é o Estado. Então, o Estado vai observar se essa tarifa ela ultrapassa o limite da tarifa módica e, caso seja necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro do concessionário, não vai aumentar a tarifa, mas vai dar uma contrapartida para que o concessionário mantenha a sua margem de lucro, até porque não podemos esquecer que o particular ele firma um contrato com o Estado em busca do lucro, e o Estado se utiliza dessa busca do lucro do particular para poder realizar as suas atividades, para poder alcançar os seus fins. Então, o Estado tem que, por um lado, manter a tarifa módica, por outro, manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, para manter esses dois, para manter este equilíbrio, ele pode se valer de uma contrapartida ao concessionário, certo? Além disso, a remuneração ela também pode ser composta por receitas alternativas, que é o que está presente lá no artigo 11 da Lei 8987. Prestem atenção nisso que a gente vai utilizar também, a gente vai falar disso quando for falar de parcerias público-privadas. Outra observação que eu coloquei aqui, não é o concessionário que define a tarifa. Bom, como eu falei, é o Estado que busca a tarifa módica e é o Estado também que define essa tarifa. Se o particular, o concessionário, entende que os seus custos estão elevados e que ele precisa elevar esse valor da tarifa, ele vai perguntar ao Estado, né, se há possibilidade de se aumentar, e o Estado vai fazer isso através de um ato infralegal, através de um decreto. Então, desde que se faça uma conta, né, um cálculo, para ver se realmente essa tarifa é adequada, né? E se continua módica, se continua dentro de um patamar pagável, né, para a população, e também mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, como eu falei. A regulação do serviço público e a concessão. É importante que se diga que cabe ao poder público regular esses serviços públicos através tanto das agências reguladoras como de outros órgãos, né? Então, ele vai realizar a regulação. O poder público tem que manter esses serviços funcionando, então, através de uma fiscalização, vai também poder intervir nessas concessionárias para manter esse serviço funcionando. Além disso,
os direitos, né? O direito de continuidade do serviço público, o direito do usuário, ele é protegido pela via judicial e a ação deve ser ajuizada em face da entidade competente, mas nem todo serviço público pode ser objeto de ação com vistas à sua execução obrigatória em favor do administrado, né? Por exemplo, as demandas da saúde, como eles não são prestados por concessionários, as demandas de saúde elas vão ser intentadas diretamente em face do Estado. A gente não vai discutir tanto aqui porque a gente está falando mais em serviços concedidos, né, delegados. Além do direito ao serviço, a doutrina reconhece ainda a indenização pelo serviço mal prestado, até porque há uma corrente doutrinária que hoje defende a aplicação do CDC aos serviços públicos concedidos, né? Então, o serviço adequado seria um dever desse concessionário. O administrado tem direito de receber informações para defesa de interesses e o Estado tem dever de fiscalizar a prestação desses serviços públicos, certo? Forma e condições da concessão. Eu elenquei aqui alguns pontos, né, algumas formas e condições da concessão, em resumo, né, tirando da Lei 8987. Primeiro, depende de lei autorizando a outorga do serviço a particulares. De lei, eu diria também da Constituição. Por exemplo, energia elétrica e telefonia estão previstos diretamente na Constituição como delegáveis, né? Então, tem que haver uma lei autorizando a outorga da prestação de serviço. Só lembrando que a outorga da prestação de serviço não corresponde à outorga do serviço em si. Ainda que o Estado delegue a possibilidade de prestação, esse serviço ele nunca vai deixar de ser de titularidade do Estado, certo? Até porque está lá na Constituição os serviços públicos, né? Por exemplo, energia elétrica e telefonia nunca vão deixar de ser do Estado, pelo menos não enquanto vigorar o texto constitucional. O contrato confere direitos ao concessionário, é importante que se diga isso, como no caso do equilíbrio econômico-financeiro, dentre outros, e é por isso que a gente diz que a natureza jurídica da concessão é natureza de contrato. A inexistência de exclusividade. Vejam só, os contratos de concessão, em regra, para diversos serviços, eles não comportam a exclusividade na prestação de serviço. Então, não está previsto na Constituição, por exemplo, que somente uma pessoa jurídica prestadora de telefonia vai prestar aquele serviço, né? Então, em tese, deve-se estimular essa competitividade. Só que há exceções. Em alguns segmentos, há necessidade dessa exclusividade diante da monta ou do grande vulto de investimentos ou da impossibilidade física de o fazê-lo. Por exemplo, a energia elétrica, por mais que não haja exclusividade no território nacional, mas há uma certa exclusividade em alguns territórios. Aqui no Rio Grande do Norte há a exclusividade da COSERN, não se abre para concorrência. Isso é algo que se pode discutir, é um bom tema de TCC, a possibilidade de abertura de concorrência para energia elétrica, né? Para concessionárias de energia elétrica competirem em territórios. Talvez a gente tivesse um serviço mais eficiente se houvesse uma concorrência aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo. Além disso, eu estou falando em relação à possibilidade, né, que poderia ser uma boa discussão, mas alguém pode argumentar também que essa exclusividade se dá em razão desse grande vulto de investimentos e porque não comporte, talvez, a demanda, né? A demanda não comporte e não seja suficiente para chamar, né, empresas e investimentos para aquele segmento, né? Uma outra empresa que quisesse investir aqui no Rio Grande do Norte para
prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica e dividir com a COSERN, né, essa prestação, será que haveria uma compensação desses investimentos? Então, teria que se ver também do ponto de vista econômico isso aí. Isso vocês podem discutir também quando estiverem vendo a disciplina sobre a concorrência com o professor Otacílio. Um outro ponto, né, das condições da concessão é a licitação na modalidade de concorrência, que está previsto lá na Lei 8987. Como a gente já viu lá em licitações, a modalidade de concorrência seria utilizada para essas concessões, permissões de serviço, mas a exceção seria o leilão, a possibilidade de utilização do leilão quando o serviço estiver presente no Plano Nacional de Desestatização. Outra forma é a cláusula compromissória, a arbitragem. Isso aí também é um bom tema para se discutir, já que estamos falando em serviços concedidos, ou seja, delegados. Esses serviços vão ser prestados por pessoas jurídicas de direito privado que passaram por uma concorrência, passaram por uma licitação, né, por uma competição, e a cláusula compromissória, ela pode ser discutida se ela é obrigatória, porque a Lei 8987 prevê a possibilidade da cláusula compromissória estar presente nesses contratos de concessão para que eventuais conflitos oriundos desse contrato sejam resolvidos através da arbitragem. As discussões que podem se dar a partir daí seriam: esses direitos eles são disponíveis e poderiam ser discutidos através da arbitragem? Será que a exclusão do Poder Judiciário fere a inafastabilidade da jurisdição? Então, são alguns temas que podem ser desenvolvidos a partir daí. Outra forma do contrato de concessão é a possibilidade de explorar espaços para remuneração e obtenção de receitas. Então, no contrato de concessão, há a possibilidade do concessionário explorar espaços que estejam disponíveis, como, por exemplo, o concessionário do metrô tem um espaço para uma lojinha e ele pode explorar aquele espaço através de aluguel para obter uma receita alternativa, obter uma remuneração além da tarifa que é paga pelo serviço prestado, né, o serviço do metrô. Intervenção do poder concedente. O poder concedente, ele tem a possibilidade de intervir no contrato de concessão, seja através dessa intervenção estrito sensu, por meio de decreto, através da encampação, que está prevista lá no artigo 37 da Lei 8987, a partir da aplicação de sanções e fiscalização, que seria também dentro do poder regulatório, alteração unilateral de cláusulas regulamentares, também está previsto na Lei 8987, a decretação da extinção antecipada da concessão por inadimplência do concessionário, e dentro dessa inadimplência estariam também a caducidade de alguns requisitos que foram exigidos dentro da licitação. E uma observação: o concessionário só pode pedir a rescisão se o objeto houver sido desnaturado. E essa rescisão, lembrando lá de contratos administrativos, ela não pode ser procedida pelo administrado, não pode ser uma rescisão unilateral administrativamente. Se o concessionário quer rescindir o contrato, ele pode até pedir, né, à administração, e a administração conceder através de uma rescisão amigável. Se o objeto foi desnaturado, ele pode pedir a rescisão. Caso a administração pública não conceda, ele pode pedir judicialmente e terá direito à indenização. Subconcessão. Bom, quanto à subconcessão, há uma previsão expressa na Lei 8987, né, que é a nossa lei de concessões e permissões. E lá na lei há a previsão de que essa subconcessão deve ser precedida de anuência da administração pública. Em regra, a subconcessão não deve comportar o objeto fim, né, o objeto principal da concessão.
porque senão seria, né, uma verdadeira burla à licitação. Mas sim subcontratações, né? Mas mesmo assim, mesmo que haja assim, uma grande parte ou uma parte essencial para a prestação do serviço público que é objeto do contrato de concessão, por exemplo, uma obra que não é objeto do contrato de concessão, mas que haja necessidade dessa obra para prestação de serviço, se for haver a subconcessão, ela tem que ser precedida de anuência da administração pública, desde que se atenda às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal. Só que a lei permite, e aqui é uma, né, a gente pode questionar, a lei permite a possibilidade de mudança do controle acionário da concessionária. Seria uma forma de subconcessão, seria até, coloquei aqui até será que seria uma burla à licitação? Acredito que sim, podemos, né, questionar.